Oi, gente, eu sou a Brenda, educadora de literatura para a Universidade Popular Alternativa, e hoje nós vamos adentrar a segunda geração modernista, que é considerada a fase de consolidação do movimento. O que isso quer dizer? Que todos os princípios elaborados na primeira fase já estavam consolidados, né? É como se fosse uma continuação, né? É uma continuação, mas é uma continuação mais madura. Além disso, é importante colocar que o contexto histórico dessa fase acontece durante a Era Vargas, do Estado Novo, né? Então a gente logo adentra um período ditatorial no Brasil, de muitas repressões sociais que vão ser muito abordadas durante essas obras que a gente vai analisar depois. Além disso, a fim da política do café com leite, que era quando, para quem não lembra, a presidência da República ficava revezando entre políticos de São Paulo e de Minas Gerais, uma grande depressão econômica, também o estouro da Segunda Guerra Mundial, né? Para quem não lembra, ela acontece de 1939 a 1945, o que também vai influenciar muitos autores desse período a escrever obras voltadas à guerra e às consequências dela. Em decorrência disso, vai se ter nesse momento autores não tão mais focados no nacionalismo, como aconteceu na fase anterior. Nessa fase atual, eles vão ter uma visão um pouco mais universalista, olhar para o contexto num tom mais internacional, com uma preocupação um pouco mais geral sobre o mundo, não tão focada apenas no Brasil. Então, o próximo ponto é basicamente o que eu estava falando sobre a Segunda Guerra Mundial, né? A ascensão de uma mentalidade totalitária que defendia a centralização do poder do Estado nas mãos do governante, ou seja, né, uma ditadura. Então, na Alemanha a gente vai ter o nazismo, na Itália o fascismo e no Brasil nós vamos ter a ditadura do Estado Novo. Depois, o confronto entre ideologias diferentes. Vamos ter de um lado o liberalismo, de outro lado o comunismo, e o comunismo vai ser algo bem forte. Vários autores, praticamente todos, acredito que todos os poetas e os escritores que eu vou citar hoje vão se posicionar em algum momento politicamente sobre essas coisas que estavam acontecendo. O uso dos versos livres, né, sem preocupação com a métrica, e o emprego de um vocabulário cotidiano, uma linguagem coloquial, a ideia de valorização da cultura nacional, que é proposta desde a primeira geração. Isso também vai ser levado, né? O que eu falei lá, a primeira coisa que eu falei é uma consolidação de ideais que já vinham sendo cultivados desde a geração de 22. Lá foi ampliada a questão linguística também, surgia como elemento cultural para ser abordado literariamente, embora o Oswald de Andrade já o tivesse feito na primeira geração com o famoso texto Pronominais. Contrariando, no entanto, as propostas vanguardistas do grupo de 22, a geração de 30, ela recupera formatos estéticos como as formas líricas fixas e o soneto. Então essas são as principais características, mas temos mais algumas, como o amadurecimento e aprofundamento das conquistas da geração de 22, a popularização da literatura, então ela vai se tornar muito mais acessível, muito mais popular, as pessoas vão passar a consumir muito mais a literatura, no âmbito nacional e geral, assim. O regionalismo vai ser muito presente, de uma perspectiva de problemáticas sociais. O engajamento do escritor nas questões do seu tempo. Repensar a história nacional com humor e ironia. Então partimos para os autores. A geração, famosamente conhecida como a geração de 30. Nós começamos com o Drummond. Primeiramente, essa expressão gauche, que ele mesmo se autodefinia dessa forma. É uma palavra francesa para esquerdo, gauche é esquerdo, uma metáfora para alguém torto, né, inadaptado ao ambiente em que ele está, deslocado. A metalinguística vai ser uma coisa bem presente, então ele vai fazer poesia falando sobre o fazer poético, a angústia existencial do homem moderno, a alternância de um prisma surrealista a humorístico da realidade. Ele vai ser bem sarcástico, vai ter um tom muitas vezes muito irônico, a sondagem e compreensão do seu mundo infantil, familiar, provinciano, a ironia, o cotidiano, o imediatismo, síntese, humor, pessimismo e existencialismo. Esses são alguns dos temas que vão estar presentes nas poesias dele, nas obras dele no geral. Nós podemos separar o Drummond em 5 fases. Eu trouxe alguns poemas aqui sobre cada fase dele. Esse primeiro poema é da primeira fase dele, que seria essa fase irônica, que nós temos aí como principal obra o livro Alguma Poesia, e eu separei o poema para nós fazermos a leitura, que é o poema de 7 faces, muito conhecido.
Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser ghost na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem, atrás do bigode, é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Nós temos aqui diversos elementos e seriam nesse tom de ironia existencial, então a gente puxa ali as características que eu já falei dos temas principais. Um pessimismo, né, um existencialismo muito forte. Eu acho esse poema lindo, particularmente. Partimos para a segunda fase do Drummond, que seria uma fase mais social, no sentido de socialista mesmo, né? Enganjado nas causas sociais e políticas do momento. Trouxe um poema também do livro A Rosa do Povo, bem característico desse momento dele. O poema é A Florianáusea. Presa à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não. O tempo não chegou de completa justiça. O tempo ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão me tento explicar. Os muros são surdos. Sob a pele das palavras há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas, que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. Uma flor nasceu na rua. Vomitar esse tédio sobre a cidade. Também muito autoexplicativo, né? A gente observa diversos elementos de uma contemplação melancólica e pessimista da realidade que estava acontecendo. Não exatamente pessimista, era mais realista, né? Porque tava uma situação muito podre mesmo. E essa posição sempre existencial do Drummond, né? Ele vivenciando, ele vendo, ele sentindo. Tudo partindo muito de um âmago conturbado. Também essa é a mesma sensação de inadaptável, desprendido. Partimos para a terceira fase dele, que seria considerada uma fase mais filosófica, mais intimista, mais reflexiva. Não que ele não estivesse sendo, mas aqui ele entra a fundo. E o principal livro dessa obra vai ser Claro Enigma, também é um nome que vai funcionar muito, né? Vai vir muito de encontro. E eu selecionei um poema desse livro também, chamado Oficina Irritada. Eu quero compor um soneto duro, como poeta algum ousar escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Quero que meu soneto no futuro não desperte em ninguém nenhum prazer, e que no seu maligno ar imaturo, ao mesmo tempo saiba ser e não ser. Esse meu verbo antipático e impuro há de pungir, há de fazer sofrer, tendão de Vênus sob o pedicuro. Ninguém o lembrará, tiro no muro, cão mijando no caos, enquanto Arcturo. Claro Enigma, se deixa surpreender. Esse poema, eu separei ele porque ele é basicamente uma explicação do porquê o livro é intitulado Claro Enigma. Se a gente pensar, a poesia ela sempre teve uma função de agradar as pessoas, né? Sonetos, principalmente, escritos com amor, com carinho, e tendo essa perspectiva, esse ideal de atingir as pessoas de uma forma mais sensível. E aqui ele coloca isso como um sentido contrário, né? E eu acho que daí que surge esse enigma. Não sei vocês, né? Façam suas interpretações também. Mas aqui ele se coloca como alguém que não espera, não tem essa expectativa positiva em cima dessa arte que ele está produzindo, mas com a intenção de ser, né? Com a intenção de não de ser positiva, mas de ser atingível, de atingir as pessoas, de tirar da zona de conforto, talvez. É o que eu disse, façam suas interpretações, né? Essas são as minhas. Partindo para a quarta fase dele, adentramos a fase memorialista. Gente, eu falei que eram 5 fases, e são 4.
Ai, tá. É isso. A quarta fase dele é memorialista. Nós, então, vamos adentrar esse lado que eu falei lá nas características dele, que é uma pessoa que pensa na infância, que reflete sobre a infância. Ele foi, pra quem não sabe, né, ele foi criado em Itabira. Então esse poema retoma essa vivência que ele teve em Itabira. Confidência do Itabirano. Há alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alheamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho, vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Essa pedra de ferro, futuro aço do Brasil, este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval, este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas, hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Então esse tom também saudosista, né, ele é um pouco descritivista nesse poema, e andando muito dentro de si, né, procurando muito dentro de si as características do povo dele, do povo do lugar onde ele nasceu, como eles se posicionavam perante a vida e como isso influenciou o modo como ele se posiciona perante a vida. Traz isso como heranças, né, como coisas que ele herdou. Além disso, também essa mudança local, né, eu sinto essa transição meio doída nele, de tipo uma realidade um pouco mais simples, um pouco mais, tipo, num contexto não tão urbano. Ele fala ali sobre gado, fazenda. Também pensar que grandes centros geralmente são mais urbanizados, não só por serem urbanizados, mas também as pessoas têm um movimento de comércio muito maior. Então faz sentido ele ser funcionário público. E já enquanto quando ele morava no interior, ele tinha gado, fazendas, enfim, um espaço muito mais rural, conservador também, né? Essa coisa de guardar as coisas pra si é uma coisa muito conservadora e muito característica de lugares pequenos e interiorinhos. E eu acho que é isso que eu tinha pra falar sobre o Drummond. É bastante coisa. Achei importante ler os poemas aqui em conjunto, porque eles são muito elucidativos, né? Além disso, penso eu que a geração de 30, a geração da poesia, né? Da geração de 30, ela é extremamente bonita, ela é muito linda, assim, de ser lida, ela é agradável aos ouvidos, ela é agradável aos olhos, ela é agradável pra dentro também, faz a gente pensar um pouco sobre si, né, e tipo, a gente consegue também sentir um pouco dessa angústia, um pouco do que eles estavam sentindo. Eu achei que a coisa mais pertinente pra entender a geração de 30 era ler os poemas da geração de 30. Então, além desses poemas que eu coloquei aqui, do Drummond, eu recomendo que vocês procurem mais poemas dele, ele tem livros ótimos, vale a pena também, é muito bonito, não só pro Enem, mas pra vida. A quinta fase dele, que eu não coloquei aqui, mas eu vou fazer esse adendo, é uma fase mais erótica, onde ele vai se aventurar um pouco por esse mundo mais sensual, refletir um pouco mais sobre relacionamentos íntimos e blá blá blá. Não vai ser o único, o Vinícius de Moraes também vai fazer isso, mas ele faz bastante isso, mas não é a principal fase dele, não é uma das mais conhecidas e tal, então eu acabei esquecendo. Mas não tem problema, agora você sabe, né? A quinta fase é mais erótica. Ele também escreveu poemas um pouco mais voltados para este assunto. Partimos para Vinícius de Moraes, então. Ele tem a primeira fase que é dita religiosa, né? Como assim religiosa? Meio inesperado, né? Pra quem já conhece o Vinícius de Moraes, mas ele era católico. Então, ele vai ter essa fase que ele é um pouquinho mais espiritualista. E nos sonetos e poemas dele, vai ser possível observar alguns tons trazendo, assim, Deus, o lado espiritual, o lado intimista dessa faceta. E ele vai ter também um conflito com isso, né? Como todos nós temos. Depois, uma segunda fase que vai ser erótica também. Então, o que acontece, né? O Vinícius de Moraes, ele tem essa fase primeiro espiritual, e quando ele passa pra essa fase erótica, é o que acontece com todo mundo, né? A gente muda. As pessoas mudam. E aí, ele mudou, ele virou outra pessoa, e consequentemente a poesia dele também mudou e virou outra poesia. E aí, a partir disso que ele escreveu vários sonetos eróticos, sensuais e românticos, enfim. Ele também foi um grande sonetista e letrista da MPB. As músicas do Vinícius de Moraes são lindíssimas, recomendo que vocês escutem. Ele também vai recuperar aquilo que eu falei lá nas características sobre que a gente também vai ter uma retomada dessas coisas mais clássicas da poesia, que são os sonetos, rimas e versificação, metrificação.
ele vai recuperar um pouco isso também, mas é um tom modernista. Então ele também vai ter um acentuado imediatismo nas poesias dele, né? Uma urgência para viver a vida. As coisas acontecem de repente, não mais que de repente, e a felicidade e a infelicidade, né? O que faz sentido se a gente pensar nesse dilema de as coisas acontecem de repente, não mais que de repente. A efemeridade da vida, né, põe a gente enquanto criaturas o tempo todo vivendo uma dubialidade, né? Uma luta interna de felicidade e infelicidade, né? Altos e baixos. Partindo para o soneto de fidelidade do Vinícius de Moraes, achei importantíssimo colocar aqui. Espero que todos conheçam. Caso não todos conheçam, irão conhecer, porque é belíssimo. De tudo meu amor seria atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Lindo, perfeito. Aqui também tem uma pegada de imediatismo, né, que eu falei antes, ele quer vivê-lo em cada bom momento. Toda essa questão de parecer que ele quer amar com urgência, ele quer amar agora e profundamente, intensamente, e ardendo na chama, e é isso, que seja infinito enquanto dure, né, o que quer dizer é uma frase de muita intensidade, e muito bonita também. Partimos então para o soneto de agosto. Tu me levaste, eu fui. Na treva ousados, amamos vagamente surpreendidos pelo ardor com quem estávamos unidos, nós que andávamos sempre separados. Espantei-me, confesso-te, dos brados com que te enchi teus patéticos ouvidos, e achei rude o calor dos teus gemidos, eu que sempre os julgara desolados. Só assim arrancara a linha inútil da tua eterna túnica inconsútil, e para a glória do teu ser mais franco. Quisera que te vissem como eu via, depois, à luz da lâmpada macia, o pubis negro sobre o corpo branco. Aqui a gente tem, então, essa segunda fase dele de poesia um pouco mais erótica, né, descrevendo a mulher ali, coisa e tal, louvando a mulher, né, como ele falou ali no primeiro soneto, por exemplo. Além disso, eu sinto também uma coisa meio irreverente, né, e também a gente vai ver aqui também o verso, a versificação, a metrificação, eles são muito musicalizados, né, eles são... Tanto que muitos, né, enfim, ele era um letrista da MPB, mas eles são bonitos de ouvir, bonitos de ler, gosto muito. Essa aula basicamente saiu muito empolgada com tudo. Cecília Meirelles, que é maravilhosa. Gente, eu fiquei tão... Um adendo aqui. Fiquei tão indignadíssima organizando essa aula da Cecília, porque fui procurar imagens dela e daí apareciam umas imagens, assim, não valorizavam ela de jeito nenhum. Até dela mais jovem. E todo mundo teve uma fase que realmente não era muito bonito, né? E aí eu fiquei chocadíssima que as pessoas usavam mais essas imagens dela, em que ela era nova, que não foi o melhor momento dela, pra falar dela, sem usar essas imagens, tipo essa que eu peguei, que ela está lindíssima e no seu momento áureo da beleza, né? Fechando esses parênteses, gostaria de dizer que ela é linda. Vamos falar um pouco da Cecília, então, né? Ela é considerada neossimbolista. Aos que assistiram nossa aula sobre simbolismo, já fazendo uma breve propaganda, vamos retomar um pouquinho de simbolismo bem rapidão. Em duas palavras: som e sagrado. O que isso quer dizer? Musicalidade e espiritualidade vão ser temas constantes. Tem um macete que as pessoas usam que é simbolismo tem S de som e S de sagrado. E ela vai ir por esses caminhos aí, né? Ela vai escrever poemas muito musicais e muito espirituais, muito intimistas. Também vai se preocupar com a fugacidade do tempo, a efemeridade. E aqui eu coloquei mais algumas coisinhas, né? Que é constante em sua poesia intimista ao extremo, a consciência da efemeridade da vida, revelada na escolha de palavras que sugerem finitude. Transitoriedade, como a chama da vela, a onda, o vento nas pétalas, a água dos córregos. Todos os elementos naturais que vivem, acontecem, né? E morrem. O primeiro poema dela que eu coloquei foi Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Muito intimista, né? Então é ela versando sobre um período meio de tristeza, né? Tipo, bad. Pensando aqui também, um pouco relacionado com a finitude das coisas e a efemeridade da vida, né? Tem essa questão temporal nesse poema, de ela observar ela mesma com o passar do tempo. De ela não conseguir nem acompanhar essa mudança. De repente, aconteceu. Então tá aí a fugacidade do tempo, com o tom intimista da Cecília Meirelles. O próximo poema
Humildade, amor. Tanto que fazer. Livros que não se leem, cartas que não se escrevem, línguas que não se aprendem. Amor que não se dá. Tudo quanto se esquece. Amigos entre adeuses, crianças chorando na tempestade, cidadãos assinando papéis, 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 até o fim do mundo assinando papéis. Sobre esse poema, então, esse fica muito evidenciado a questão temporal. Tantas coisas para fazer, tão pouco tempo para fazer essas coisas. Partimos para Mário Quintana, que é um dos últimos autores aqui, maravilhoso. Na maturidade, o Quintana explora uma atmosfera onírica em que são constantes a problemática da morte e da epifania diante das coisas corriqueiras e simples do cotidiano, inúmeras vezes provenientes do mundo urbano, das ruas do movimento, das pessoas, dos cafés e galerias. Então ele vai ter bastante esse tom de observar as coisas. Vamos ler o próximo poema aqui para poder identificar um pouco mais essas coisas. 666. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se veja são 6 horas, quando se veja é sexta-feira, quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre em frente. Aqui nesse poema nós podemos observar essa questão cotidiana, né? Quando a gente lê ele, a gente sente esse tom de vida normal, vida corriqueira, vida acontecendo. Parece que ele tá escrevendo ali num período já mais velho, né? Então, mais próximo da morte, diríamos assim. Pensando sobre tudo que ele fez na vida dele, como tudo passou muito rápido, que se talvez ele tivesse uma outra oportunidade, ele não ia nem parar pra olhar o relógio. Então, tem essa epifania diante das coisas corriqueiras que eu falei anteriormente. Coloquei por último o Murilo Mendes aqui, porque o Murilo Mendes, ele vai versar um pouquinho sobre... Ele vai ser o autor que mais vai falar sobre a guerra, né? Não só sobre a guerra. Ele vai ter um lado bem espiritual também, né? Ele, inclusive, junto com o Jorge de Lima, que eu não coloquei aqui, mas ele é importante, é um nome importante também. Um dos nomes, né? O Murilo Mendes, ele é um ser social, mas ele não vai deixar de falar do religioso, ele vai associar uma coisa a outra. Além disso, ele vai falar um pouco sobre a guerra, versos vivos e livre associação de imagens e conceitos. Consciência do caos, de um mundo esfacelado, de uma civilização decadente. Ele vai estar muito bem situado socialmente. E aí eu botei uma frase dele ali que é: sou a luta entre um homem acabado e o outro que está andando no ar. Adoro essa frase. O poema dele que eu escolhi foi O Átomo. Agasalha-me a sombra do teu corpo, aninha-me entre teus seios, aquece-me no calor do teu ventre. Coisa ínfima, quero ficar perto de ti, pássaro que fugiu da tempestade. Eu sou uma moeda que Deus deixou rolar no chão. Então, aqui nesse poema a gente já percebe que ele faz uma menção ao divino, né? Além disso, esse desejo de estar se escondendo de um mundo tempestuoso, junto com uma mulher amada aqui, claramente. Enfim, sobre Murilo Mendes, acho que é isso que eu tenho pra dizer. Partimos para os finalmente, então, né? Então, aqui sobre a poesia, mais umas coisinhas que eu gostaria de colocar. A poesia modernista, ela se baseia muito por essas coisas que eu já mencionei. Ela é rondada de muitas questões sociais e pessoais. Eles vão seguir muitas características da primeira fase do modernismo. Por isso que eu não quis me aprofundar muito em questões técnicas, mais em interpretação mesmo, porque eu acredito que são poemas fáceis de serem interpretados. E claro, se vocês se interessarem mais e quiserem, pesquisar o nome de um poema que eu coloquei aqui, para verem uma análise mais aprofundada sobre o poema, seria muito massa, porque isso ia acrescentar o conhecimento de vocês. O que eu falei antes também sobre, isso serem interpretações minhas. São interpretações minhas, mas com alguma base de que eu já pesquisei, eu já li, eu já me informei sobre, né? Então, a partir de coisas que eu já sei sobre os autores, de coisas que eu já sei sobre a interpretação de poemas, eu me baseei para fazer uma interpretação simples e fácil pra vocês. Mas é interessante que vocês façam esse exercício de lerem os poemas e tirarem as próprias conclusões sobre isso. Isso vai ajudar muito a compreender qual era o rolê de fato dos autores. Aqui eu não me atentei tanto a ficar me debruçando sobre os assuntos, porque vocês sabem que agora os vídeos são basicamente um resumo da aula que a gente tá tendo ao vivo. É pra ser assim mesmo, né? Um resumo. Falei, não falei nada. Mas vamos para o Romance de 30. O Romance de 30 é a prosa. Existe essa separação entre a geração de 30 serem os poéticos e o romance de 30 ser os prosadores. Então, nessa fase, o grande foco da prosa de ficção
vão ser os romances regionalistas e urbanos, muito centralizados no Nordeste. São muito preocupados com problemas sociais, então a prosa dessa fase ela vai se aproximar de uma linguagem muito mais coloquial e regional, dependendo do lugar onde ela está situada. Vão conter vários regionalismos linguísticos e ela vai mostrar a realidade de diversos locais do país, no campo, na cidade e assim por diante. Nós temos também interesse por temas sociais, uma linguagem mais brasileira, com um enfoque mais direto dos fatos marcados pelo realismo e naturalismo do século XIX, né? Então, caso você não tenha assistido, assistam as aulas de realismo e naturalismo. O romance focou o regionalismo, principalmente no nordestino, que eu já falei, né? Onde problemas como a seca, a migração, os problemas do trabalhador rural, a miséria, a ignorância vão ser ressaltados e colocados em evidência. Acho importante também colocar que o romance de 30 vai ser delimitado, pode ser delimitado por ciclos. Então, como a gente está vendo toda essa fase do modernismo, ela é muito bem situada socialmente, ela não dificilmente vai fugir do social. E estando nessa pegada, nessa linha social, nós vamos ver, então, o Graciliano Ramos falando sobre a seca, o Jorge Amado falando sobre o ciclo do cacau e o José Lins do Rego falando sobre o ciclo da cana-de-açúcar. Então, vão ser separados por esses 3 ciclos. Começando por Graciliano Ramos, é importante aqui falar que ele tinha um estilo mais contido de linguagem, ou seja, uma linguagem mais seca, assim como a região em que ele está descrevendo, a linguagem dele vai ir por esse caminho também, né, ser uma linguagem endurecida até. As principais obras dele são Vidas Secas, São Bernardo, Angústia, e eu escolhi colocar uma última aqui, que é interessante de mencionar, porque ela surgiu porque ele foi preso durante a ditadura do Estado Novo. E por causa disso ele escreveu Memórias do Cárcere, que é uma obra genial. Partimos para Jorge Amado. O espaço que Jorge Amado vai falar e vai ser plano de fundo para todas as obras dele vai ser a Bahia. Ele mesmo gostava de se definir como romântico e sensual, então eu coloquei isso aqui, que ele era romântico e sensual. Ele vai também ser separado por fases, como Drummond, como alguns outros que eu já falei aqui. A primeira fase dele seria uma frase mais proletária, então comunista, né? Lembra que lá no primeiro slide eu falei sobre eles serem tese completamente liberalismo e comunismo, liberalismo e comunismo, e o Jorge Amado vai ser um dos que são bem posicionados socialmente. Ele vai ter uma fase bastante, que vai ser essa fase proletária. E um livro marcante dessa fase é Capitães de Areia. A segunda fase dele vai ser a fase do cacau, como eu já mencionei antes, que vai, né, justamente versar sobre o ciclo do cacau. A obra principal dessa fase é Terras do Sem Fim. Inclusive, Terras do Sem Fim é a obra-prima do Jorge Amado, é a obra mais aclamada dele. Depois nós temos a fase popular, né, a fase que foi a público. Todo mundo leu, na época, no caso. Hoje em dia, nem todo mundo. Vamos ter, então, Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus 2 maridos e Tieta do Agreste. Vai ser uma descrição das mulheres baianas e vai ser uma escrita mais sensual, né? Romântica e sensual. Por último, mais ou menos importante, nós temos José Lins do Rego, que ele vai ter um tom memorialista em suas obras. O que isso quer dizer? Que ele vai fazer uma espécie de autobiografia. Vai ser uma obra autobiográfica, mas não totalmente, claro, com personagens que não são ele, mas que tem muitas características dele próprio e vão também versar um pouco sobre a própria vida dele, as experiências que ele teve. Então eu separei aqui 3 obras dele principal. Ele foi criado no Engenho, então o primeiro livro é Menino do Engenho, que vai versar sobre a infância que ele passou nesse engenho em decadência. O segundo livro que eu coloquei aqui foi Doidinho, é o nome, que vai versar sobre a adolescência dele. Escrever. A adolescência e a fase adulta, marcada pelo livro Usina, que seria quando ele vai herdar o engenho do avô dele e vai vender para ser uma usina. Também, ainda falando sobre essa realidade do engenho, essa realidade difícil de um engenho em decadência, ele escreveu Fogo Morto, também com tom autobiográfico e memorialista. Selecionei outros autores que são importantes dessa fase. A Raquel de Queiroz, que escreveu o livro O 15, que é uma obra lindíssima, maravilhosa. Tô indicando tudo, né? Até parece que vocês vão ter tempo de ler tudo isso, mas indico muito Raquel de Queiroz, ela é maravilhosa. O Érico Veríssimo, como nós conhecemos, nosso conterrâneo, situado socialmente mais aqui no ambiente do Rio Grande do Sul.
morreu, então ele escreveu Olhai os Lírios do Campo e a grande obra dele, famosíssima, virou novela da Globo, O Tempo e o Vento. Além disso também, se vocês lembrarem, do Jorge Amado, tem novela também, tem filme sobre as obras dele, documentário, Graciliano Ramos também. Essa foi nossa aula sobre a segunda fase do modernismo, a fase de consolidação de 1930 a 1945. Como vocês puderam observar nas obras, existe uma preocupação muito mais geral, não tão mais situada como aconteceu na primeira fase do modernismo, né? Não existe mais esse tom nacionalista e tal, isso já acabou. E é uma fase muito mais madura, com poesias muito mais situadas e bonitas também. Por hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem recorrer a mim. Tô maluca já de tanta coisa que pensei. Mas nós nos vemos na próxima aula e bons estudos!